Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai continuar a leitura da Bíblia e é isso, né? A gente está no capítulo 2 de Apocalipse de 2 João. Então, deixa eu só pegar aqui. Beleza. Então é isso, vou começar a ler aqui. Eféso. Ao anjo da igreja que está em Efeso, escreve: Assim fala que segura na mão direita as 7 estrelas, aquele que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço a tua conduta, o teu esforço e a tua constância. Sei que não suportas os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobristes que são mentirosos. És perseverante. Sofreste por causa do meu nome e não desanimaste. Mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, converte-te e volta à tua prática inicial. Se pelo contrário não te converteres, virei e removerei o teu candelabro do seu lugar. Mas em teu favor tens isto: detestas a prática dos nicolaítas, a qual também eu detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei como prêmio comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esmirna. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Assim fala o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação e tua pobreza, contudo, és rico. Conheço também blasfêmia da parte do que se dizem judeus, mas na realidade não são judeus e sim uma sinagoga de Satanás. Não tenhas medo dos sofrimentos que vais passar. O diabo lançará alguns dentre vós na prisão. Assim sereis colocados à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não será atingido pela segunda morte. Pérgamo. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Assim fala o que tem a espada afiada.
de dois gumes. Conheço o lugar onde moras, é onde está o trono de Satanás. Mas tu conservas o meu nome e não renegaste a fidelidade para comigo, nem mesmo nos dias em que Antipas, minha testemunha fiel, foi morto entre vós, aí onde mora Satanás. Contudo, tenho algumas coisas contra ti. Tens no teu meio adeptos da doutrina de Balaão. Este ensinou Balaque a fazer Israel tropeçar, isto é, prostituir-se e comer carne sacrificada aos ídolos. Do mesmo modo, tu admites também adeptos da doutrina dos nicolaítas. Converte-te, portanto, senão virei a ti depressa e lhes farei guerra com a espada que sai de minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido e lhe darei uma pedrinha branca, na qual estará escrito um nome novo que ninguém conhece a não ser quem a recebe. Tiatira. Ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: Assim fala o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze. Eu conheço a tua conduta, teu amor e tua fidelidade, teu serviço e tua perseverança e as tuas obras recentes, mas numerosas ainda que as do início. Mas tenho contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, mas ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem carne sacrificada aos ídolos. Eu lhe dei prazo para se converter, mas ela não quer converter-se de tua prostituição. Vou prostrá-la de cama e lançar numa grande tribulação os que se prostituem com ela, se não se converterem de sua conduta. Farei morrer os seus filhos, e então todas as igrejas vão saber que eu sou aquele que sonda os sentimentos e os corações, e que vou retribuir a cada um de vós conforme sua conduta. A vós, porém, os outros em Tiátira, que não seguis essa doutrina e não quisestes conhecer as profundezas de Satanás, como dizem, não vos imponho outra obrigação, mas segurai bem o que tendes até que eu venha. E ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e ele as governará com um cetro de ferro, e elas se quebrarão como vasos de argila. Pois assim como recebi do meu Pai este poder, darei ao vencedor a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Então, nesse capítulo, a gente tem mais 4 igrejas: a igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiátira e Sardes. E uma coisa é em comum: Ahm, o, né, a palavra do anjo orientando a igreja sobre algumas relações que o anjo percebeu nessas localidades. Bom, é, é, ahn, ah, é, tem algumas coisas que eu que eu coloco assim sobre a leitura. Existem algumas coisas que colocam o pensamento em evidência, né? Ahn, Quando o anjo fala, ele fala ahn, contendo informações de uma certa forma até íntimas do desenvolvimento dos seres humanos, né, nessa relação religiosa, né? Como um técnico é, observa os seus jogadores, né? Um técnico de ele observa os seus jogadores. E aí o que que acontece, né? É, ou até mesmo um músico observa, um músico não, um maestro observa os músicos da orquestra. E aí o que que acontece? Sempre ele cita assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então imagina que a igreja, ela é a concentração de todos os músicos em uma orquestra. Imagina que toda a comunidade ao redor da igreja é uma orquestra. E dentro dessa orquestra existe uma música que é eterna. Essa música, ela é dada pelo bem da harmonia. A gente chama isso de uma harmonia social. E aí, imagina se o anjo ele observa diariamente e anota tudo e fica de olho mais em alguns do que outros, porque existe um desvio crescente de algum e um desvio decrescente do outro, e alguns que conservam-se em padrão de harmonia, uma vez que todo instrumento musical que foi edificado pela acusação da energia, ele tem a afinação denotada pelo grau de continuidade da energia sobre a anotação, que é o cintilar. O organismo humano ele cintila a energia que lhe chega e a energia que lhe sai. E quando você cumprimenta alguém, de alguma forma existe um contato de energia e um cintilar de energia. Só que acontece que sempre quando acontece esse cintilar, existe um decaimento, uma reação que é prevista. Essa reação, ela se chama uma reação padrão. É como na química, a gente tem o reagente, o, 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 re,
o reagente, a solução e o produto, né? Não, não é assim, ó, o solvente, o soluto e o produto, né? A solução. Solvente, soluto e solução. Solvente é aquilo que a gente vai despejar no soluto. E a mistura do solvente com o soluto será a solução. E às vezes a solução é homogênea, às vezes a solução é heterogênea, e a gente, mesmo com a homogeneidade, a gente consegue saber que existe uma massa ali, mesmo que invisível, né? Existe alguma coisa presente. A gente chama de contaminação. Só que às vezes a contaminação é uma guerra. Por que a contaminação é uma guerra? Porque as pessoas contaminadas, elas andam com algo no ritmo que lhes faz inferior ou superior do que o normal. É como se eu pegasse e usasse algum dispositivo para mudar a razão, né? A natureza da minha pessoalidade. E existe uma técnica muito comum para isso, né? Você respira muito, ó. Faz isso durante 1 minuto para você ver. Você vai, depois desse 1 minuto, você vai se sentir com muito mais coragem. Você vai se sentir em um estado de superioridade. Só que esse estado de superioridade ele vai decair porque você promoveu uma reação metabólica por ativar o sistema respiratório e colocar as células para metabolizar mais do que elas metabolizariam é, na, na natureza de sua concentração, de sua atividade. Então você fez uma promoção no seu organismo e o seu cérebro ele consentiu a você uma superioridade, uma energia a mais, uma coragem. Foi assim que você interpretou, né? E tem como você também deprimir esse sistema. Você começa a olhar para as coisas e crer que você é inferior às coisas, que você é incapaz, e aí você vai deprimindo o seu sistema respiratório, e quando pensa que não, você está meio que com bloqueio, né? Broncoconstrição, você está meio que assim, ó. Você fecha a boca, o nariz ele não fica tipo assim, né? Você meio que perde o ritmo de estar vivo, né? Estar ativo, ó, vivo, ó. Isso é uma forma muito natural, muito simples de ver o quanto vivo a pessoa está, porque dentro dessa observação existe uma atividade que é normal, existe uma atividade que é superior à normal e uma que é inferior. Então é muito simples, porque quando a pessoa está viva, ela tá vivendo e tá ativa, né? E aí existe como ela aumentar isso ou diminuir. É uma coisa muito simples que se você pensar na igreja de Éfeso, na igreja de Pé, há 2000 anos atrás, por exemplo, você teria condição de criar um texto,
criar uma sabedoria sobre as pessoas observando esse aspecto de massa sobre comportamentos de comprimentos e reações de ondas. Entenderam? Então você entra numa loja, você sai da loja, que alívio. Por que que a pessoa entra na loja, por que que a pessoa quando vê alguém na rua, e se ela me vê, por que que existe esse comportamento de massa? Por que que massa? Porque a massa, ela não é, por exemplo, eu tenho um sistema. Aí no meu sistema respiratório, eu tenho as minhas conchas nasais, as minhas, meu nariz, eu tenho a minha traqueia, meu pulmão, né? Eu tenho meu coração que faz um link ali com o sistema respiratório. E aí eu pego isso aqui e faço assim, ó. Pego todos eles e faço assim, ó. E aí eu jogo assim, ó, e falo assim: é você. É a reação de você na minha observação da sua atividade respiratória. Isso é comportamento de massa. Tá bom. E aí, se eu observo você, observo ele, observo aquele, observo aqueles, eu tenho um universo de observações. Esse universo de observações, ele vai me dar um valor de uma certa quantidade. E eu vou elaborar sobre essa certa quantidade um resultado. E esse resultado sobre esse meu método de observar a massa vai me descontar um valor que eu possa até mesmo elevar ele para as igrejas e fazer com que as igrejas hidratem os seus fiéis com esse valor. Padre, fala para a igreja que eles têm que valorizar isso por conta do espectro que, em nome de Deus, eu, anjo, os vejo e os atento e os defino pela consciência angelical de tratar as coisas com um quociente de gerar os aléns daquilo que as pessoas não têm poder de saber disso. Beleza, eu como padre aqui da igreja estou te escutando e vou falar isso, vou transmitir aqui para a igreja de Éfeso. E aí, quem tem ouvidos, ouça o Espírito diz o que o Espírito diz às igrejas. Entenderam? Mas tem algumas coisas aqui que trazem à conta, né, observações que vão até mesmo em um sentido mais preciso da visualização que coloca em risco outras pessoas. E aí a gente chama pro palco o Satanás. Ai, que medo, né? O acusador. O Satanás, ele acusa. Só que quando o Satanás entra, ele entra para tratar, enquanto há tempo, um indivíduo que está se encaminhando para fora do padrão. Porque quando esse indivíduo ele sai do padrão
de um certo ponto inesperado, esse indivíduo nem tem mais a atenção de Satanás. Esse inimigo, ele sai do livro da vida. Ele é banido. Agora, então Satanás, por mais que ele venha acusar uma coisa mal, ele ao mesmo tempo ele vem dar a possibilidade da pessoa aprender com o mal. E aí ele fala assim, ó, eu estou aqui, eu quero ver se você me prende. E como você vai me prender? Eu estou aqui. Eu sou uma encarnação do seu espírito que vem fazendo mal. Mas e o que você vai fazer para me prender? Se você me prender realmente, você será salvo. Porque eu sou o ator que, no momento da observação angelical, no momento da sua solidão, faz você decepcionar a Deus. Faz você ser inacessível ao reino celeste. Aí, aí o diabo ele vem como essa esperança. Só que você acha que ele é Satanás e fica falando assim: sai daqui, em nome de Jesus. Ora, tudo bem, em nome de Jesus. Mas qual é esse gesto? A gente vê que você tá com vontade de que esse camarada não apareça mais e provavelmente quando você for, né, no seu dia a dia, estar em contato com o seu eu, a sua parte, a sua massa que se descontrola em nome desse juízo. Vou dar um exemplo. Você está satisfeito, mas tem um pedaço de pizza sobrando. Você deve aprender a dizer não. Se você não aprender a dizer não, esse pedaço vai fazer mal para sua massa orgânica. Aí tá um exemplo. É um pedacinho de pizza só, velho. Que isso? Você tá doidão aí, mano? É só um pedacinho de pizza. Tem nada não. Mas é só um pedacinho de pizza a mais que traz Satanás à mesa. E ele começa a fazer a sua bola, né? Ele já começa a fazer a sua embaixadinha. O embaixador de Deus, aquele que foi caído, né? Foi para baixo, né? O embaixador, ele vem e começa a fazer o ritmo assim, ó. Ei, tô aqui, ó. E aí, você pecou, hein? Aí você fica lá, ai, ah, tô com barriga cheia e tal. E aí o que acontece? Para você ser salvo, você precisa de aprender a se salvar. Satanás, ele vai te ajudar, mas eu não no sentido, olha a ignorância. Porque se Satanás não fizesse algum bem, Deus nem teria lhe dado a honra do palco desse modo de cena você. Então presta atenção, não ignora. Aprende. Então você foi lá e pegou o pedaço da Pix, né? Satanás apareceu. Você tem que aprender. Da próxima vez, você precisa de lembrar da presença de Satanás e lembrar do quanto ele é mal. A sua presença não vale a pena. E aí o que acontece? Você não tem que fazer amizade com Satanás. Você precisa aprender a ensinar a esse artista, esse ator, a
a sua eh, o caminho da sua casa, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí, cada peça é de um jeito, pessoal. Cada peça, até porque cada equipe médica, ela manda um tipo de ativista para esse tipo de cirurgia de posicionamento lógico e atividades entre as massas para se desamassar. E olha que tem cada vez mais equipes gostando de atuar e estudando sobre as atuações ou até comprando livros de performance já totalmente dissecadas, né? Então você tem já vários trabalhos de dissecação de cenárias, né? Que é quase que um cenáculo para poder fazer essas operações cardíacas, estomacais, digestivas, né? Respiratórias, visuais, musculares. E vai existir sempre. Porque é, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor não será atingido pela segunda morte. Uma vez, olha só, o vencedor não vai ser atingido pela segunda. Porque se você matou, né? Imagina que o seu trabalho é matar Satanás. Só que esse acusador, de uma forma que você dá uma contraproposta do bem. Você usa o bem superior. Quando você sempre tem como matar Satanás, você só precisa de usar o bem superior. Você se arrepende do seu pecado e constrói, começa a orar pelo bem superior. Vou dar um exemplo. Você comeu um pedaço de pizza. Você se arrepende disso e começa a orar. Mas qual que é a oração? Você começa a fazer uma caminhada, você na sua próxima refeição, você faz um jejum, é, você você se prepara para esse jejum. Você fala assim: Senhor Deus, eu comi. Senhor Deus, você vai estar falando com o seu espírito. O Espírito Santo vai elevar a força para Deus dar certo. Deu. Então, se já deu certo, você já está conversando com Deus certo, está se preparando para Deus certo. Você está conversando com o seu futuro. Então, Senhor Deus, meu futuro, me perdoa por eu ter causado esse excesso de trabalho para você que está aí, porque você vai precisar agora fazer um jejum. Me perdoa, tá bom? Aí, beleza. Aí você já falou com o seu futuro que você está arrependido e que quer vencer o jejum. E aí na próxima refeição você já fala assim: não, eu não vou comer nada agora, não, porque eu comi 3 fatias de pizza. Beleza. E aí chega, ó, aí passa 3 horas, passa 4 horas. Aí já as massas do seu corpo, elas já falam assim: tá na hora de comer, meu filho. Ó, aí, ó, já tá na hora, já tá na hora. Já começa o alarme, assim, não sei. Aí você fala assim: olha, pessoal, eu já vou fazer jejum porque eu comi demais, né? Satanás até apareceu e aí eu fiquei com vergonha e pedi perdão a Deus. E eu, e eu falei que eu ia fazer o jejum para remediar essa ação que eu tomei mal para o meu organismo, para essa casa do Espírito Santo de Deus. E eu já falei com. Aí Deus já tá aqui. Ah, eu já sei disso, é isso mesmo. A gente vai. Aí Deus vem e intercede. Nós vamos fazer esse jejum mesmo e vamos vencer esse jejum e tchau. Desliga tudo aí que deu certo. Aí o cérebro ele sai decaindo e apagando tudo, ó. Já comeu. Jejum, 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 jejum. Aí você está na presença de Deus agora. Por quê?
você venceu. O seu Deus, né? Ele foi e saiu descarregando toda a promoção de tá na hora de fazer na próxima refeição. Então você entendeu uma coisa agora que as igrejas, que os anjos lutaram para entender há muito tempo atrás, a partir das notações e das buscas de métodos de julgar as pessoas sobre esses cotidianos. Só que até hoje isso ocorre, né? Por que a gente não fala assim? Porque são poucos que conseguem chegar nesse entendimento. Você tem que chegar lá em cima, estudar anatomia, estudar fisiologia de uma forma muito aplicada. Você tem que abrir mão de eu não sou eu não fui para Harvard, nem para Oxford, nem para Stanford, não fiz doutorado nem mestrado, não fiz isso aqui, isso aqui. A única coisa que eu fiz é abrir o livro e pedir graças a Deus. É só isso. Não fui. Então você tem que ser corajoso, você tem que ser destemido, você tem que ser muito Jesus nesse sentido, para você saber. E aí, às vezes, quando a gente consegue saber, a gente começa a ver as pessoas tudo falando. Só que a gente começa a entender aquilo que a gente escuta, mas não escuta realmente. Entendeu? Porque você vê as pessoas falando de espectroscopia de massa, você vê as pessoas falando de medicamento, você vê as pessoas falando de oração, você vê as pessoas falando de comunhão com Deus. Só que você olha assim, você, porra, eu faço isso, cara. Você tá doida? Se você quiser, eu faço aqui agora pra você ver, ó. Aqui, ó. E aí realmente você vai estar fazendo. Ou às vezes você vai estar dizendo que sabe o que é. Mas para você realmente saber, algumas pessoas precisam de vencer guerras, outras pessoas precisam de estudar fora e casar com pessoas lá de fora. Algumas pessoas precisam de ter contas com 6 dígitos, né? Algumas pessoas apenas precisam da salvação verdadeira, né? Então isso que é legal, porque o anjo ele faz lá, o anjo ele tá lá no céu, lá o seu anjo, né? Que Deus, ele tá lá no céu falando assim, porra, cara, eu vou inscrever o Abner aqui, ó, nessa promoção aqui, ó. Vou pegar o Abner, vou colocar o Abner para participar desse processo seletivo para a bênção da de estudar fora no exterior. Aí o meu anjo vai lá e faz para mim. Porra, o Abner não passou. Caraca, como é que eu vou dar o entendimento pro Abner? Vou me escrever o Abner, o anjo lá, para bênção do Abner, pro milagre do Abner, conseguir um emprego ali num lugar muito famoso que vai dar um dinheiro muito bom pro Abner e o Abner vai acordar. Ele vai mudar os hábitos dele. Pá, opa, o Abner não passou. Caraca, como é que eu vou fazer o Abner entender? Né? Então, existe isso, né? Eu acredito nisso, né? Com certeza tem isso. Ah, e esse é o anjo, né, cara? Porque, tipo assim, às vezes a gente não precisa de ser, tipo assim, o meu anjo. Porque como se você tivesse em uma comunidade um sistema angelical que trabalha mantendo atualizado esses dados. E aí, o meu anjo, ele está dentro desse sistema. Só que o que que acontece? Eu não vou na igreja.
mal, mal eu joelho e louvo a Deus. Então um anjo ele olha para mim e fala assim: "Ah, cara, se eu tiver que ajudar algum fazer inscrição para alguém aqui, eu vou fazer primeiro para os caras que vai para a igreja toda e ajoelha ou para a família deles, só se ele tiver precisando mesmo, né? Aí tem essas coisas também, né? Porque se você tem que você às vezes tem que se colocar no lugar do coitado, né? Do coitado é modo de falar, porque nunca vi anjo ser coitado. Até, até porque a família angelical, com certeza, cara, todos têm uma segurança ali de nível, né? E eles aceitam um nível, né? Estar em Deus é estar no nível, ok, beleza, tá ótimo. Agora, nós que não temos porra nenhuma, não tem nada, a gente depende da graça deles, né? E aí tem essas coisas, né? Pensa se você fosse um anjo, pensa assim, ó, você pensa assim, eu nasci na comunidade angelical, né? Eu nasci no céu, e aí a vida inteira eu fui ensinado a ser totalmente grata por ter nascido no céu, filho de anjos. E já trabalhando os meus estudos, as minhas coisas para fazer coisas, ferramentas para os anjos e obedecer a Deus, se Deus, no sentido do vetor resultante da comunidade angelical, decidir que eu precise atuar na vida daquele coisa, né? E chega uma idade que o anjo ele pode escolher continuar sendo anjo ou ir e salvar uma vida, né? E aí tem todas as histórias angelicais das pessoas, dos anjos que continuaram sendo anjos e dos anjos que foram para Deus é, estar na ajudar alguém a ir para o mundo do anjo ou ajudar esse ser humano a, sei lá, viver a vida e ter filhos, sei lá, né? Imagina isso. Aí o que que acontece? É, os anjos, na comunidade dos anjos, eles vão receber o mesmo salário, as mesmas condições de vida, até porque isso é um benefício angelical, né? Não existe anjo doente, não existe anjo que precisa mais ou menos de alguma coisa. O anjo, ele é e ele não vive uma vida desanimada pelo fato de ter que buscar ajuda governamental. Ele não vive uma vida programada para se desanimar porque de vez em quando não tem emprego. Então isso não é patologia, não é comum à vida do anjo. O anjo ele é comum a, ó, preciso de recursos a mais para fazer essa operação. Preciso de recursos a menos. Eu preciso disso para fazer essa operação. Ah, então vai ali, pega o carro ali, vai ali, pega aula com ele, vai ali, faz uma coisa com ele, se prepara com ele. Então, cara, nascer no céu é demais. É tão demais que as pessoas se acostumam, os anjos se acostumam a ver milagres. É tão comum para o anjo ver milagre que ele fala assim: ah, um dia vai chegar a minha hora de fazer um milagre. Aí ele olha assim, ó, esse aqui já teve milagre, tá precisando. Vamos ver quem tá precisando dos milagres aqui. Ó, qual anjo aqui não fez milagre ou qual família de anjo já fez esse tipo de milagre aqui, ó. Ó, as famílias que já fizeram esse tipo de milagre são essas aqui. Então vamos pegar aula com elas para preparar um milagre para esse aqui, ó, porque ele está precisando de um tipo desse milagre aqui. E nós adoramos fazer milagres. Nós nascemos para isso, entendeu?
Então a gente tem esses dois lados. E se você não consegue acreditar nisso, então você não consegue ler a Bíblia, né? Você não consegue. Você vai ler a Bíblia e você vai falar assim, ó. Ah, tá. Pô, entendi, é. Tá. Ah, o anjo tal. Sei. Entendeu? Então, a gente tem que fazer manobras radicais mesmo. A gente tem que, por mais desgraçado que pareça, assistir isso e estar sobre isso, de alguma forma o verdadeiro Deus, né, que assalta tudo, que é mais poderoso que tudo, ele consegue saber, né? Você só não pode subestimar ele, porque se não é agora, há 10 milhões de anos à frente, ele vai saber. Deus, ele sempre soube, sempre sabe, sempre saberá de tudo. Ele criou uma coisa que é tão poderosa no saber que nem mesmo o anjo que ele criou consegue consegue fazer a gente não saber. Porque até mesmo, né, é, esses seres de luz, nós seres humanos temos capacidade ou capacitação de saber mais sobre as profundezas da luz, né? Então a gente interpreta a luz. E se a gente for simples o bastante para interpretar a luz, a gente vai conseguir navegar entre as faixas das luzes e ir a qualquer lugar, a qualquer hora, como Deus, pela força da descendência e da fé de Deus, a gente reprojeta todas as fontes de atuações, de controles dos seres humanos sobre até mesmo unidades de, eh, de, de fontes, né, de emissões. E eu tenho certeza que o santo, ele consegue essas sabedorias por conta da sua sandalinha, por conta da, da sua forma de se antecipar ao acusador, porque ele sente o acusador e ele odeia a cena do acusador, porque a cena do acusador, a cena do anjo já é ruim. Sinceramente, é ruim. A cena do acusador é pior ainda. Sabe aquela deficiente, aquela coisa nojenta? Não quero colocar nada de sistema de saúde em evidência aqui. Eu estou falando de coisas nojentas, coisas deficientes, né? Coisas que são fora do padrão. Aquilo é nojento. Aquilo é como uma acusação. É como você comer mais do que precisa, ou como você tem inveja do outro, né? E esse é o sentido comum, é nojento, é pesado, é terrorizante, é uma droga. Fala, que nojeira, o cara sujo, que nossa, que nojeira. Mas a gente tá falando com o acusador. E quando ele acusa, ele tem provas da gente. Então, beleza, tá bom. A gente assiste isso, a gente fala, beleza, é assim mesmo que o céu me vê? É assim? Cara, né? É assim. Então é desse jeito? Obrigado, então. Que bom, né? Que supervisão. Só que o que que acontece? É, o seu organismo, se ele se deixar levar por essa cena, ele vai se desequilibrar. Porque ali
o acusador, ele é um indivíduo com saúde, equilibrado, que se desenvolve a partir de uma descontração orgânica para elevá-la a você como um mensageiro. Então ele faz assim, ele, ele faz umas coisas assim, igual tem no filme do Exorcista, né? Aquela menina toda, aquela coisa nojenta que dá medo. Então isso é muito efeito, né? E aí dá defeito na gente. E a gente fica com curiosidade ainda. Porque, tipo assim, porra, essa é a mensagem pra mim? É isso que Deus tá falando comigo? Porque isso vai te salvar, né? De alguma forma. Mas a gente fica curioso. Peraí, mas será que eu entendi mesmo? Hã? Mas deixa eu olhar de novo aqui. Não, peraí. Mas será que eu entendi direito? Hã? Né? Dá essa curiosidade. Aí o que que acontece? Nesse meio tempo, o seu organismo vai assimilando, vai despesando isso e vai se contaminando. De até uma forma até que você vai contrair isso. E sabe o que que acontece? Nós somos tão médicos quando a gente quer viver, quando a gente quer o equilíbrio, que a gente detecta isso e a gente até mesmo manda uma mensagem resposta na mesma hora, ainda mais quando a gente é muito forte, quando a gente é descendente de um padrão de sobrevivência de métodos medicais que vão além das contas, a gente manda uma mensagem assim, pá, já fiz o exame de raio-x, já tirei a prova, já vi que não tem nada. E se tinha, eu já consertei, já fui lá e já voltei, já consertei. Você nem viu que eu tinha consertado aqui, ó, você que tá errado. Aí o camarada fala, desculpa, me desculpa. Quem que eu tô falando? Satanás, né? O acusador, ele sai, opa, perdi o caso. Beleza, ó, perdi o caso. Ó, que vergonha, eu achei que eu ia ganhar esse caso, perdi. Só que ao mesmo tempo ele comemora e fala assim, nossa, olha que filé. Ó, eu preciso de me preparar mais. Ainda bem que eu gosto de ser o acusador, que eu vou me preparar mais pra vou conhecer esse camarada aqui. Esse camarada aqui, eu só consigo pegar ele se ele estiver muito fragilizado mesmo. E mesmo assim, talvez eu nem consiga, porque se ele estiver muito fragilizado e eu não souber que ele está realmente fragilizado, tentar pegar ele, ele pode ele pode me conhecer mais do que ele precisa e eu, ó, o que não era para conhecer, eu acabar entregando, né? E aí vai causar problema no sistema de acusação e no sistema de renovação, né, o angelical. Então é assim, né, cara? Tem muitos efeitos de inveja angelicais que tentam promover você a uma possibilidade, por bem disso, conseguir, né? Tipo assim, uma promoção no emprego, um carro novo, trocar de carro, uma viagem para o exterior, isso, aquilo, né? Uma vez que você está sendo uma boa mãe, né? Ou você está sendo um bom ator social, então. Ou tem o mesmo sistema que faz você parecer que não sai do lugar, que é burro, que você se encaixa para todas as frases prontas que as famílias já prepararam para falar sobre os filhos que estão em pecado, ou que estão possuídos pelo demônio, né? Então, tem situações que fazem você se encaixar nesse quadro, assim, tipo assim, nesse espelho, você ser bastante refletido. Então, tem de tudo, né? E eu sei muito bem disso, né? É,
Então, quem tem ouvidos, é, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, na qual estará escrito um nome novo que ninguém conhece a não ser quem a recebe. Olha que legal. E isso aqui já está escrito há muitos anos, né? Não foi escrito ontem para me ler hoje, né? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ahn, então, aqui a gente tem sempre, ó. A vós, porém, os outros em Tiatira, que não segues essa doutrina e não quisestes conhecer as profundezas de Satanás, como dizem, não vos imponho outra obrigação. E sabe quando a pessoa quer conhecer a profundeza de Satanás? Sabe como que é isso? É quando ele quer desfazer a aliança dele com Deus. E aí, quando a gente fala aliança com Deus, as pessoas imaginam cada coisa, mas a aliança com Deus é o corpo e espírito, né? O espírito guiando o corpo e conhecendo, né? E o espírito guia o corpo. Se o corpo se machuca, o espírito guia o corpo. Ele fala, existe uma aliança aí, né? Corpo e espírito, né? E ah, obviamente, se você está sobre esse princípio, né? Essas coisas, é, você será ajudado, né? As pessoas, o bem, claro que vai vir e vai fazer alguma coisa para você. O vizinho ali vai fazer alguma coisa. Alguém vai falar sobre isso, né? Quando você comentar de uma forma humilde, né? Eles vão falar assim, espera aí que eu vou, coloca isso, faz isso aqui, né? Mas ahn, e aí tem isso, né? Conhecer as profundezas de Satanás é quando você quer ahn, você não, você quer é, fingir que não é o que é, né? Fingir que as coisas não são como são, né? Criar por exemplo, é você tentar ser, né, aquilo que você não é. Então tá vendo esse tentar, essa tentação? Você tenta ser o que não é e acaba caindo em si mesmo, né? Ficando com vergonha de si mesmo, né? Se perguntando por que fez isso a si mesmo, né? Por que traiu a Deus a si mesmo, né? Porque a cada um é dado um projeto de vida e se esse projeto ele for bem construído, mesmo na pobreza ele se enriquecerá, né? No sentido misterioso da sensação de ser e se manter sendo dentro desse estado. Mas, obviamente, é muito difícil tudo isso quando as pessoas estudam e convivem, mesmo que de uma forma apenas estudiosa, né? Porque de uma certa forma o estudante ele é levado à vontade de conhecer e reconhecer que não conhece para reconhecer novamente e entrar nessa máquina. Só que os recursos para isso, né, os prêmios para isso, os exames de saúde de ser isso, eles eles precisam de ser
mandados, né? O anjo ele precisa de tocar a bola. Aí ele toca para lá e toca para lá. Isso custa caro, isso custa mudança de vida. Então, o problema é que às vezes as pessoas, né, elas começam a estudar, elas merecem, né? Elas são estudantes, mas ninguém as reconhece como estudante. Às vezes o camarada ele toca muito instrumento, mas ninguém reconhece ele como um tocador, porque ele não tem curso de música, ele não foi no coral, ele não foi na igreja, ele não foi chutado pelo anjo que coordena ali, E aí, como é que fica? Essa é a pergunta, né? Uma pergunta solene, como é que fica para essa pessoa? Não fica, né? Um adeus? É um, será que não tem um plano para essa pessoa? Então, é só tipo assim, manda ela. Então, já que ela é assim, manda ela pro colégio ali. Manda primeiro, manda ela para a escola. E se não, as coisas não deveriam ser assim e estão sendo? Será que tem um problema no sistema angelical? Será que eles são tão angelicais assim que eles têm ah, vergonha de admitir a sua falha? Né? Será que isso é possível? Eu creio nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Acredito na desigualdade socioeconômica, na falha da administração, na, na dificuldade que é você começar uma coisa e, e quando viu ter que fazer várias outras coisas, até mesmo matar pessoas para consertar. São os preços que se pagam, né? São esses clubes aí de 27 e sei lá o quê. Então, até mesmo relações demoníacas. Eu falando assim, muito provavelmente você não acredita, mas quando um padre falar sobre o pacto demoníaco e a bênção angelical, você acredita, né? Você, se quando o padre vira e fala do reino do céu e dos anjos e dos santos, né? Você acredita. Mas se eu falar assim, abertamente, um apenas apreciador e estudante da palavra, aqui, muito provavelmente se você me escutar aí, você não vai estar dando fé. Mas é isso, né? Mais uma vez, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até porque nós estamos aqui apenas lendo e iniciando nossos estudos com a Bíblia, ah, e chegando em algum consentimento, algum ponto, né? É assim que eu trabalho o meu estudo. Eu não tenho ninguém que me leva para fora para estudar, não tenho ninguém que me leva para um laboratório, eu não tenho família que frequenta ambientes assim, assim, assado. Minha família não tem loja, não tem nada. Nós só temos é, essa coisa, né? Vai para a faculdade, procura um emprego, faz concurso público e é isso. Então, é a forma que eu tenho. Eu não tenho interesse de entrar na internet, fazer grupo e acabar ali rolando para lá. Não, eu sou mais assim mesmo. E aí eu tenho essa forma, né, de trabalhar o entendimento. Então aqui a gente já extraiu mais alguma luz para as sombras que a gente tinha. Acredito que tem muita área com sombra ainda, até porque a gente chamou muitas teorias de utopias. É claro que nem é tão utópico assim, porque eu coloquei os anjos como seres humanos também, com seus problemas. Inclusive afirma que eu acredito muito que tem anjo que começou coisa e não conseguiu terminar. Tem anjo que
fica é igual humano, né? Fica pensando muito antes de fazer uma coisa, antes de mostrar o caderno pro professor, isso aqui. Então tem demais. E aí fazer o quê, né? Ah, é isso, né? Mas esse é o projeto, essa é a esperança do mundo melhor, né? Até porque a gente precisa de trabalhar com o além para tentar encontrar qual que é o instrumento que vai realmente melhorar e não fingir que melhora, né? Então é isso. E a gente está com um deles, né? A Bíblia é um instrumento que realmente melhora. Ele não finge que melhora, ele melhora mesmo, né? Então é isso. Agora tem muitas outras coisas que rodam por aí que só enganam, né? Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei como prêmio comer da árvore da vida, quem está no paraíso de Deus, que está no paraíso de Deus. É isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!